Pai querido, a casa, Senhor, que está com a porta aberta nessa hora para o Senhor Deus, fazer morada, Pai. Que neste momento, Pai, o Senhor entre nesta casa, Pai, e Deus já comece a operar o milagre agora, Pai. Meu Deus, antes de nós ministrarmos a palavra, Teu Espírito me incomoda, que há famílias nesse momento que estão precisando de uma intervenção dos céus sobre a casa deles, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, repreenda todo espírito de depressão agora nessa casa, de opressão, de confusão, em nome de Jesus Cristo. Deus, amarra todo espírito contrário, tudo que não glorifica o Teu nome, e manda para o abismo, para o deserto, onde Jesus determinar. Mas saia dessa casa agora em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Toma, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, cativa o trono da obediência, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, aquilo que o Senhor quer falar conosco, e não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir. Oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra comigo sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 36. Diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quando Pedro, a primeira pregação de Pedro, Pedro teve uma experiência tremenda. Pedro anda com Jesus 3 anos e meio, mas ele não tinha tido ainda um nascimento, um novo nascimento. Eu digo sim que Pedro sempre andava com Jesus e ao lado dele uma espada, de maneira que quando Jesus foi para ser preso pelos soldados de Roma, ele tira sua espada, corta a orelha do soldado Malco. Jesus pega aquele pedaço de orelha na terra, no chão ali, cola novamente, e manda Pedro guardar a espada dele. E assim vai, e Jesus sempre arguindo Pedro falando de forma nenhuma, eles iam prender Jesus, de forma nenhuma ia acontecer mal com Jesus, porque enquanto Pedro pensava só nas coisas naturais, as coisas terrenas, Jesus falava das coisas espirituais, e Jesus repreende Pedro, manda que Satanás saia da vida dele, e Pedro tem uma experiência tremenda. Jesus diz para ele: Pedro, você vai me negar, antes que o galo 3 vezes cante, você me negará, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, e tudo isso aconteceu. Mas interessante que Jesus, ele pergunta para Pedro muitas vezes, ou melhor, 3 vezes perguntando para Pedro se Pedro amava ou se não amava, não é verdade? Nós sabemos. E Pedro, quando Jesus fita os olhos de Pedro, Pedro arrepende, tem uma transformação tremenda. Jesus crucificado, morto, sepultado, mas agora ressurgiu para Pedro, e é tremendo. Jesus já falava com Pedro: Pedro, quando tu converteres, fortaleça teus irmãos. Então é tremendo isso, a experiência foi tremenda, e Pedro desolado agora, mas Jesus volta, reaparece ressurreto, e Pedro vê Jesus, tem um encontro. Então agora Pedro torna-se um grande homem de Deus, literalmente um homem que não via as coisas naturais, as coisas materiais, mas ele já começava a olhar realmente para os céus, para as coisas de Deus. E aqui é a primeira pregação que Pedro faz, e muitas almas se convertem, e ele se reúne com os discípulos ali, Agora ele explanando aqui o Senhor, ele explanando a experiência que ele teve, na verdade, ele dizendo: a este a qual vós crucificastes, Deus o fez, Senhor. Então Deus o fez Senhor e Cristo. São duas coisas distintas. Isso mexeu muito comigo, enquanto eu preparava essa palavra, enquanto eu buscava de Deus. Desde ontem, já passei o tema para colocarmos aí, que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas Deus me leva para uma outra linha de entendimento e de pensamento teológico que vai fazer você compreender também. E é tremendo isso, porque se nós formos olhar o nome de Deus, lá no hebraico, no início era um tetragrama, YH, VH, que é Yahvé, traduzindo, que na verdade não tem essa transliteração, mas a portuguesando a coisa, passando para Jeová,
né, passando para Elohim, que é Senhor, né? Entende? Mas é interessante que em todo tempo, né, em todo tempo, não há um nome específico de Deus. Não há um nome específico para Deus. Né? No princípio, todo o povo hebreu, que depois se tornou o povo de Israel, através de Jacó, quando Jacó tornou-se Israel, ali foi estabelecido o Estado, a nação, foi estabelecido o povo de Deus, os israelitas. Então não havia até então. E se nós começarmos a ver, né, hoje eu estava olhando o capítulo 2 de Gênesis, né, todos os versículos ali, né, então o Senhor Deus, então fez o Senhor Deus, viu o Senhor Deus. É interessante isso, né, porque o nome de Deus, né, não há para uns Alá, para outros aquilo e tal, mas é Senhor, Senhor. E é interessante, porque nós vamos dizer, mas isso aí é o Antigo Testamento, há muitos, né, que levam para esse lado e tal, mas não. O tempo inteiro, sabe, a gente vê chamando Deus de Senhor, o tempo todo. E é interessante que eu fui pesquisar no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, aproximadamente 300 vezes a palavra Senhor. 300 vezes no Novo Testamento a palavra Senhor. E 3 vezes no Novo Testamento a palavra Salvador. E é tremendo isso. Né? Vamos, para você ter ideia, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Uma introdução rápida aqui para nós, o que eu estou explanando para você. Como eu citei, são vários versículos, né, da mesma forma. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta e tal. Na segunda parte do versículo 5, ainda o Senhor Deus não tinha feito chover e tal. Né? E continua. Versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem. O versículo 8, e plantou o Senhor Deus. E versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar, não é verdade? Então nós vemos assim o tempo inteiro, né, referente-se a Deus como Senhor. Isso era no original da mesma forma. Senhor. Né? E a gente vê hoje, vamos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus, quer dizer, o Senhor falando, Deus falando para Moisés, diz assim, assim falará aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Então, olha só o tratamento que era com Deus, não Jeová, não Iavé, né, não Tetagrama, não Elohim, né, mas é o Senhor Deus. Essa é a origem. Salmo 83, vamos lá. Salmo 83, louvado seja o nome do Senhor. 18, olha o que o salmista diz assim, Salmo 83, versículo 18. Para que saiba que tu, a quem só pertence o nome do Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Não fala o nome de Jeová, né, o nome... a Bíblia King James, né, ela tem muitas transliterações e está muito próxima do original. Né? Mas aqui nós vemos o tempo todo que, para que saiba que tu, a quem só pertence o nome de Senhor. De Senhor. Que só a Ele pertence esse nome. Não estou falando de tratamento com outras pessoas, não. És o Altíssimo sobre toda a terra. Olha, vamos lá. Isaías 42, 8 diz assim, eu, o Senhor, né, não darei a minha glória a ninguém. Isaías 42, 8. Não darei a minha glória, ele referindo ele, eu, o Senhor. Na verdade, eu não falo, quando eu estou me referindo a você, eu falo, eu te digo assim e tal, na verdade, eu te oriento, né, na verdade, mas não, o Senhor fala assim, eu, o Senhor, a minha glória não darei a ninguém, diz o Senhor. Não darei a minha glória a imagem de escultura. Então não adianta nós acharmos que uma imagem de escultura, Deus abomina isso, e não adianta nós acharmos que é Senhor ou Senhora. Não sei a sua crença. Mas eu estou aqui para falar a verdade para você. Então, Isaías 42, versículo 8, ele fala assim,
A minha glória não darei para ninguém, diz o Senhor. Isaías 43, 1. Assim diz o Senhor que te criou, Jacó. Assim diz o Senhor, assim não diz Deus, assim não diz Elohim, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou Israel. Como eu disse 300 vezes no Novo Testamento, aparece a palavra, aparece Jesus como Senhor. E 3 vezes só como Salvador. O que Deus colocou no meu coração? Nós temos vivido um evangelho que é como você comprasse um melhor suco de uva, aquele que está ali concentrado 100% uva, sem adição de açúcar, sem adição de água, isso aqui e tal. E você chega em casa e transforma aquele litro de suco, ou litro e meio, que seja o que for, e transforma em 5 litros. Vai diluir aquilo em água. Esse é o evangelho que muitas vezes nós temos presenciado. Temos vivido esse evangelho. Muitos apregoeiros da palavra, muitos que estão pregando a palavra de Deus, estão diluindo o evangelho. Diluindo. Às vezes fala assim, mas está sendo radical, está sendo muito quadrado. Irmão, não é ser quadrado radical. A gente precisa só saber conceitos, princípios de Deus na nossa vida. Não adianta nós termos um evangelho tão diluído que tudo é normal. Daqui a pouco vai ser o cara lá de cima. Alguém fala isso e você sabe o que é. O cara lá de cima. Que cara lá de cima? Ele é Senhor. Ele é Senhor de toda a terra. A Bíblia diz, Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Eu, quando era menino, eu já falei isso há pouco tempo, que meus pais me ensinaram a respeitar as pessoas mais velhas. Então, às vezes, eu era, na escola, era repreendido, a professora muito estressada, muitas vezes, tanto aluno, uma sala com 40, a menina ali e tal, nervosa e tudo, mas sempre tendo respeito. Quando chegava um parente, se era próximo, tio, avô e tal, ela tinha que pegar na mão, pedir a bênção, Qualquer pessoa que chegasse era Senhor. Se um carteiro fosse levar a carta, entregar a carta ali, era Senhor. Se for um jornaleiro, era Senhor. Se ele tivesse alguns anos acima da nossa idade, o nosso pai ensina a chamar isso. Então a gente tem essa característica muitas vezes e ela vem se perdendo também. Vem se perdendo. Um pai chama uma criança e fala, o que foi? O que foi nada? O que foi nada? Me perdoa a expressão, mas dá vontade de pegar no nariz ou na orelha e falar assim, respeita, menino, não sou seu colega de escola. Não é verdade? Eu não sei se você pensa igual eu, mas esse é o princípio. Muita gente pensa, irmão, que quando a gente está na boa, desculpa a expressão, ele está no alto e sublime trono, está no ponto positivo das coisas, Deus tem abençoado, mas não, fulano é de sorte. Não, meu irmão, muitas vezes o fulano não tem nada a ver com sorte. Às vezes o fulano está sendo abençoado porque não quebrou princípios. Deus não quebra princípios. Amém? Não é verdade? Tem hinos que eu peço para o nosso Ministério de Louvor, ao invés de colocar, a letra está lá, você, tratando Jesus de você, e eu falo assim, o Senhor. Vamos tratar Jesus de Senhor, porque Ele é Senhor da nossa vida. Uma diferença, irmãos, nós sabemos que um dia nós estávamos no pecado, estávamos debaixo de um senhorio que nos ia levar para o inferno, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mudou o senhorio, mas não quer dizer porque Ele nos amou, porque Ele se entregou, que nós devemos quebrar o princípio de reconhecê-lo, de tê-lo como autoridade da nossa vida. E não sou eu que estou falando isso. A Bíblia está falando isso. E nós vamos discorrer mais alguns versículos aqui, você vai entender o que eu estou falando. Amém? Nós temos diluído muito o Evangelho para facilitar as coisas. Nós temos diluído o Evangelho para angariar mais adeptos, levando pessoas, muitas vezes, até receber a Cristo. E Cristo muitas vezes recebe porque Ele é Salvador. Muita gente recebe a Cristo para resolver o problema na sua casa. Muitas vezes levanta a mão para Cristo como Salvador, para salvá-lo do inferno, e Ele faz isto
para salvar o seu casamento. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja para salvar o seu noivado, salvar o seu filho das drogas, mas nunca reconhece Jesus como Senhor. Por isso Paulo diz, se na tua boca confessares a Cristo, confessar Jesus, Romanos 10, versos 9, crendo que Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, como eu falei no início, eu não quero pregar um evangelho diluído para você sair daqui só simplesmente massagear do seu ego ou achar que está no caminho certo. Não, eu quero provocar o evangelho genuíno em você para você testificar das coisas que hoje aconteceram ainda. Amém? Nós precisamos tomar essa posição. Nós precisamos saber que Cristo não é você, Cristo é Senhor da nossa vida. Muitas vezes queremos Cristo como Salvador, Jesus como Salvador, só para resolver os nossos problemas, né, nos dar uma casa, né, nos salvar do aluguel, nos salvar da prostituição, nos salvar das drogas, nos salvar do vício. Muitas pessoas vão para o Evangelho por causa disso. Mas nós precisamos levá-las a reconhecer o senhorio de Deus, o senhorio de Jesus na vida delas. Mas muitas vezes o evangelho que nós temos pregado está perdendo a essência. Pedro pregando aqui, irmãos, numa noite 3.000 almas se renderam ao Senhor. Não falaram que 3.000 almas se renderam a Jesus, não. Se renderam ao Senhor. Eles reconheceram o Senhor, Jesus, na vida deles. A salvação vem, mas nós precisamos entender, como diz Paulo, que todo joelho vai se dobrar, não importa a sua crença, não importa se você é um religioso de fim de semana, todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Muitas vezes nossos pais, como eu dizia, ensinava, nós chamamos as pessoas na área de Senhor e tal, né? E quantas vezes, né, quando a gente tratava alguém com alguns anos a mais do que a nós de Senhor, as pessoas falam, não me chama de senhor não, você está me deixando mais velho, não me chama de senhora não, você está me deixando mais velho. Então muitas vezes na cabeça da pessoa fica isso mesmo no mundo, fica essa coisa, o pai ensina a chamar de senhor, ninguém quer que chame de senhor, então é uma confusão tremenda na mente da pessoa. Mas não, nós podemos até chamar as pessoas de você, como você vai, como você está, não é verdade? Mas desde que não falte respeito. Mas quando você trata com as coisas de Deus, quando você está falando do eterno, da nossa alma, com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com Jesus Cristo, nós devemos nos reverenciar como Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim acontece. Muitas vezes nós queremos, somos como adolescentes. Adolescentes, o que eles fazem? Talvez você não tenha passado por isso, né? Talvez eu não tenha passado, mas eu sei mais ou menos o que é isso. Adolescente, ele quer já tomar quando ele toma um arzinho, né? Na verdade, ele está ali na época do pré-adolescência, ele está dependendo muita coisa dos pais ainda. Mas depois que ele vai para a adolescência, ele já quer debater com o pai, ele já quer ser melhor do que o pai, ele quer, muitas vezes, não ouvir o pai, não respeitar o pai. Muitas vezes é isso que acontece. E às vezes dentro da nossa igreja, nós estamos assim com o nosso pai. Faltando respeito, faltando submissão ao Senhor. Submissão ao Senhor. E quando falamos assim, não, mas eu tenho Deus, o Senhor, não, Deus é o Senhor da minha vida, com certeza tal. Não é verdade? É verdade mesmo, é verdade. Mas as suas ações vão determinar se você está sendo verdadeiro ou se você está sendo mentiroso. Porque se o seu líder te fala algo em nome de Jesus e você não faz, você é rebelde, você é insubmisso, você está negando a fé, está negando a palavra de Deus. Aos seus olhos, você até pode falar de Senhor, tratar como Senhor, respeitar como Senhor na presença. Na presença de alguém, na presença do seu líder, na presença do seu pastor, na presença, e as demais coisas. Filipenses 2, versículo 11 eu citei, onde toda língua vai confessar e todo joelho vai dobrar diante do Senhor. Filipenses 2. E nós temos muitas vezes dificuldade de fazer Jesus, de reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. Nós temos dificuldade. Sabe por que nós temos dificuldade?
Às vezes a pessoa fala assim, mas é fácil para o pastor Robson, é fácil para o apóstolo, né? Ter uma vida tranquila, porque ele já é casado, está com meus filhos casados, né? Não sei o que e tal. Não, meu irmão. Quem fala que é difícil, o quê? É porque quer viver uma vida dúbia com Deus. Quer viver uma vida dúbia com Deus. Eu sou casado, mas eu escolhi ficar casado, eu escolhi servir a Deus. Então não vem com essa de falar assim, não, é muito difícil e tal, não é verdade? Talvez você está numa fase agora de namoro, já gosta, amando o seu namorado aí, né, o seu noivo, não sei e tal. Case logo, case logo. Ou você assume ou você não assume. Crente não fica namorando 5 anos não, meu irmão. Crente casa rápido, sabe por quê? Porque sabe que o Senhor está com os olhos sobre todas as coisas. E nós sabemos que sexo é só depois do casamento, e é muito bom. Sexo é bom, mas depois do casamento. É bom e legítimo. Agora, quando nós temos uma vida dúbia com Deus, Deus não quer você pela metade. Deus não quer você simplesmente como um religioso, que tem Jesus só como o seu salvador. As coisas estão ruins, busque Jesus. A pandemia bateu na porta, busque Jesus. Ficou sabendo que um colega de trabalho da tia do terceiro grau está com esse Covid aí, busca Jesus. Não, o Senhor não quer que entre na sua vida só simplesmente para salvação, como literalmente Senhor da sua vida. Amém? Deus que criou, que é criador, o resto é criatura, meu irmão. Só o Senhor é criador, Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele está no terceiro céu, a terra está dos seus pés, é os cabelos dos seus pés. Deus está acima de todas as galáxias, constelações, está acima de qualquer plano da ciência, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Mateus capítulo 4, versículo 20, olha que tremendo esse aqui. É interessante, Jesus, aqui no Mateus 4, 18 em diante, Jesus andando junto ao mar de Galileia, viu 2 irmãos, Simão, que chamava Pedro, e seu irmão Tiago, e seu irmão André, as quais lançavam redes, porque eram pescadores. E Jesus disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Versículo 20. Mateus capítulo 4, versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Eles não ficaram naquela, não, vou pensar, não sei o que e tal. Olha só o que é reconhecer a Jesus como Senhor. Eles largaram as redes, o ofício deles era isso. Eles precisavam trabalhar e tal. Aquele momento Jesus chamou, eles largaram tudo. E mais adiante, Jesus continuando caminhando, versículo 22, 21, ele encontrou mais 2 irmãos, Tiago e João, que estavam consertando as redes. E no versículo 22, e chamou-os, eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram. Não, para não chegar naquela passagem, onde Jesus chama e fala assim, não, deixa eu enterrar os mortos, deixa eu despedir do meu pai, despedir da minha mãe. Meu irmão, se a hora que Jesus estiver em segundo plano na sua vida, você nunca o teve, nunca o reconheceu e nunca o reconhecerá como Senhor. É algo que nós precisamos tomar decisão. Você serve ou você não serve? Há uma ilustração que diz que um jovem em cima do muro, e de um lado os anjos do Senhor falando assim, desce daí, vem para cá, desce daí, não faz besteira, vem para cá. E do outro lado o diabo de mão cruzada, com as mãos cruzadas, quietinho ali. Essa ilustração é muito forte. E alguém chega e fala assim, diabo, os anjos estão ali clamando para esse rapaz vir, para descer do muro e pular para lá dentro, e você não fala nada, e você não, quem tem em cima do muro já é meu. Olha só. E é verdade. Se nós, irmãos, se nós não tomarmos a decisão, decidirmos, é um casamento, irmãos, é um casamento. Nós decidimos amar o nosso cônjuge, nós decidimos ficar presente com eles, com o nosso cônjuge, até o final, até o Senhor nos chamar. Às vezes tem pessoas que desejam até que o outro vá, mas cuidado para Deus não chamar você primeiro. Tempo de Deus para todas as coisas. Então aqui, há muitos que querem até seguir a Jesus, como eu disse, por causa de algum benefício, por causa de alguma vantagem, por causa de alguma... Vamos lá, vamos continuar indo.
continuar seguindo aqui a palavra do Senhor. E aqui nós vemos em Mateus capítulo 4, versículo 19, versículo 22, que Pedro, André, Tiago e João, eles largaram o que estavam fazendo, e principalmente é tremendo, quando Tiago e João, eles ouvem a voz, Jesus chama, eles largaram o barco, a rede e o pai. A hora que o seu filho, a hora que a sua mãe for mais importante que Deus na sua vida, você deve honrar pai e mãe, deve amar seus filhos de todo o coração, toda a tua alma, mas Deus está acima de tudo. Deus, na pirâmide, Ele é o topo, Ele é o princípio. Louvado seja. Vamos lá em Lucas capítulo 19, no versículo 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor. E levantando-se Zaqueu disse a quem? Senhor. Ele não disse a Jesus não, né? Ele disse ao Senhor. 2 pontos. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Irmãos, essa mensagem é revelada de Deus para nós. Eu não estou me contendo aqui dentro. Zaqueu, quando Jesus chama Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos, mas que fraudava todas as coisas. Ele roubava do povo. E interessante que quando ele encontra Jesus, ele fala Senhor. Ele já reconhece Senhor. Se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Isso era lei. E de Levítico tinha que devolver 4 vezes aquilo que devia. Ele conhecia a lei e não praticava a lei. Mas a hora que ele teve encontro com Jesus, ele reconheceu o senhorio de Jesus na vida dele. Aí quando Jesus muda a história, diz, hoje entrou a salvação. Quando nós reconhecemos o Senhor na nossa vida, junto vem a salvação. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que tremenda essa revelação. Isso não está escrito, isso veio aqui agora. Agora, olha só, a outro lado da moeda, vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há, senão um, que é Deus. Então é interessante, porque Zaqueu já reconhece Jesus como Senhor. Agora esse jovem, que ele queria só os benefícios, ele chama Jesus de mestre. Ele não reconhece Jesus como Senhor. E ele chama Jesus de mestre e diz, bom mestre. Jesus dá uma podada, ele diz, olha aqui, por que você me chama bom? Eu não sou bom, eu sou o Senhor. E ele diz, bom é Deus. E esse jovem então diz para ele, pergunta para ele, olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, eu estou conjecturando a palavra aqui e resumindo, Jesus disse para ele assim, olha, vai e observa os mandamentos. Ele fala assim, eu observo os mandamentos, olha aí. Zaqueu conhecia a palavra. O jovem também conhecia. Ele diz, eu já observo os mandamentos desde menino, desde criança. E o Senhor fala assim, tudo bem, você observa os mandamentos, mas te falta então uma coisa. E ele diz, o que é? Será que tem mais um mandamento que eu não sei? Jesus diz, estipula ali para ele um mandamento para ver nele obediência, para que houvesse nele obediência. E Jesus disse, vai e vende tudo que tens, dê aos pobres, e depois você me segue. Ele virou as costas e foi embora. Então, meu irmão, muitas pessoas, como esse jovem, o Senhor da vida deles é Mamon. E outra pregação, eu falei que a única vez que Jesus reconhece algum Deus na Bíblia, que chama de Senhor, é Mamon. Quando ele fala assim, ninguém poderia servir a 2 senhores. Olha aí. Não adianta nós diluirmos o Evangelho de qualquer maneira. Nós temos uma coisa de falar assim, aceita Jesus, vamos aceitar Jesus. Não, nós temos que reconhecer o senhorio dele na nossa vida. Na verdade é que muitas vezes nós temos esses paradigmas que trazemos de aceitar a Jesus.
Mas não, nós precisamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aceitar é como se fosse algo oferecido no Black Friday. Aceitar como se fosse algo que estivesse na promoção, na feira livre, perto da sua casa. Mas reconhecê-lo são outros 500. Servi-lo são outros 500. Eu te pergunto, quem tem sido o seu Deus, o seu Senhor? Porque há muitos que não entrarão no reino dos céus, porque o Senhor da vida deles é o dinheiro, é mamon. Por isso Jesus diz, é mais fácil entrar um camelo, ou melhor, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico herdar o reino dos céus. Irmãos, nós temos que ter muita cautela, muita vigilância. Ter dinheiro não é problema, ter um helicóptero não é um problema, ter uma Mercedes não é um problema, ter uma casa de 3 andares não é um problema. O problema é o seu coração estiver nessas coisas. O amor ao dinheiro é o problema. O amor ao dinheiro é a causa dos males. E não o dinheiro. O dinheiro é bênção. O dinheiro é bênção. Foi Deus que instituiu essa moeda de troca. Trabalhou, recebeu. Trabalhou, recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá mandar mais um pouco aqui, né? Mateus 16, 24. Olha que tremendo. Jesus, ele bate forte aqui. Ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Não adianta, meu irmão, você querer que eu carregue a sua cruz. Sabe por quê? Porque só Deus sabe o que você plantou. Só Deus sabe o que nós semeamos. Só Deus sabe também o que nós podemos carregar. Qual é o peso que nós podemos carregar? Então, às vezes, a minha cruz para você vai ser muito pesada. E, às vezes, eu estou dando conta de carregá-la. Mas também, às vezes, a sua cruz, para mim, vai ser muito pesada, como também a minha para você. Ele diz assim, olha, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, a sua cruz, e siga-me. E venha após mim. Renuncie a si mesmo, tome sobre si e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha que tremendo. Olha só, essa aqui bate forte. Lucas 6, 46, diz assim, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vemos assim, né? Pessoas assim, olha, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Mais ou menos assim. Não. A Bíblia fala que nós devemos ser exemplo para os fiéis. A Bíblia é muito clara dizendo assim, de meus imitadores como de Cristo eu sou. Paulo com muita autoridade. Com muita autoridade. Amo Paulo. Amo Paulo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Outra versão fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Não é verdade? Irmãos, fazer só o que você quer chama-se rebeldia. Fazer só o que você quer chama anarquia. Fazer só o que você quer chama desobediência. O Senhor chama Saul e dá ordem para ele, olha, vai, mata todos os amalequitas, destrói tudo, não deixa ninguém viver. Saul volta, trazendo os bois gordos, guardou o rei vivo, em vida. Quando o profeta Samuel chega, ele fala, o que é isso, meu filho? O que é isso? Melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que depois ter que correr atrás do prejuízo. Melhor, meu irmão, é fazer a vontade de Deus. Importa mais agradar a Deus. Vou abrir um parênteses aqui. Se a sua vida não está pautada na verdade, você precisa rever os seus conceitos. Se você mente, uma mentirinha, né? Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Para Deus não tem uma mentirinha, não tem uma mentira grande. Você está enganando o povo. A Bíblia diz que a falsa testemunha, em Provérbios, não ficará impune. A Bíblia diz que aquele que semeia contenda entre irmãos é das abominações de Deus. Não vem com essa de falar que Jesus é Senhor da sua vida e você é desobediente com seus líderes, com seus superiores. E não dá exemplo para os seus subordinados. Não diga Senhor, Senhor, né, e não faz o que ele manda.
né? É muito tranquilo quando a gente fala, né? Orienta as pessoas e tal, e simplesmente elas querem questionar conosco. Quantas vezes, né, a gente é muitas vezes bombardeado por não concordar com ou emocionalismo, ou sensacionalismo, ou artimanhas do inimigo através das pessoas. Não. Ou, meu irmão, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você serve ao Senhor ou você não serve ao Senhor. Não há como servir a dois senhores. Não há como ficarmos em cima do muro. Não há como nós estarmos da mesma fonte, sair água doce da água e água salgada. Não adianta você dar glória a Deus, aleluia, nos cultos dominicais e durante a semana você sair tudo que é palavrão da sua boca e até mesmo agressões para dentro da sua casa, para sua família, não dando exemplo nenhum do senhorio de Deus na sua vida. Não adianta falarmos que nós somos radicais ou quadrados ou o que for, não. A exigência faz parte de uma vida leal com Deus. A exigência faz parte de uma vida reta também com Deus. Nós precisamos realmente, você precisa converter. Você precisa nascer de novo, é diferente. Lucas 9, versículo 57 ao 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha que um dos seguidores, o discipulado, né, posto à prova diante do Senhor. E ele diz, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus responde, versículo 58, disse-lhe Jesus, as raposas têm seus ninhos ou seus covis, as aves do céu seus ninhos, ou melhor, as raposas têm seus covis ou tocas, né? As aves dos céus os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me, mas este respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Ele até reconhece o Senhor, mas não faço o que o Senhor manda. Um diz assim, Senhor, eu quero te seguir. Jesus falou assim, meu filho, eu não tenho onde cair morto. Já ouviu essa expressão? Jesus quis falar com ele, não tem onde cair morto. E não tinha mesmo, porque até o sepulcro que ele foi enterrado foi emprestado. É verdade. Literalmente, Jesus não tinha onde cair morto. Não é verdade? E ele reconhece, ele fala, Senhor. Eles não falam assim, se quiser me seguir, você pode me seguir. Mas olha, não fique esperando que eu vou ter uma casa muito boa para te receber. Não é verdade? Eu gostei muito do testemunho do Lázaro quando ele se converteu. O testemunho do Lázaro é tremendo, que ele fala que um pastor que ele conheceu, um pastor muito humilde, e veio de São Paulo para morar na Bahia ali e tal, né? E ele dizendo que foi para casa do pastor querendo comer alguma coisa, que ele estava passando uma peleja, uma perrenga, e não tinha o que comer. Ele disse, né, estou falando disso aqui, expondo, porque está no testemunho dele. E ele disse que quando chegou na casa do pastor, por volta de 10 horas da manhã, não sei, 11 horas, ele esperando que fosse sair um almoço, e deu 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, e ele falou assim, meu Jesus, não vai sair almoço dessa casa? Né? E de repente o pastor prepara uma garrafa de café, algumas bolachas, e diz, esse aqui é o nosso almoço. E o pastor citou uma palavra tremenda, que por muitos pensam que reino de Deus, que a casa do Senhor é só festa, só é comida. Não, não. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, fugiu aqui, é gozo no Espírito. Amém? Então as coisas naturais, Jesus não está preocupado com isso, mas quando nós buscamos o Senhor, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Por isso ele diz, não tem aquele que tem deixado pai, mãe, filhos, irmãos, por causa do meu nome, não receba nessa terra mais, 100 vezes mais, e na vindoura também. Ele está falando assim, não tem essa. E aqui Jesus com o seu discipulado, ele mostra para os que estão ao lado dele. Né? Continuando aqui, Lucas 9, versículo 59, e disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus observou, deixa aos seus mortos o enterrar, e os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 61, diz também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Versículo 62, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Amém? Ele está falando assim, olha, se você ficar com um pensamento dúbio, se você tiver dois pensamentos, você não está apto para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Eu tenho muitos motivos para ter abandonado o evangelho há muito tempo. Eu tenho muitos motivos para ter abandonado esse sistema há muito tempo. Mas eu tenho crido o tempo inteiro que Deus, que Jesus e que o Espírito é Senhor na minha vida. Eu tenho crido em todo o tempo que o Senhor é que preparou o caminho da igreja. É o Senhor que buscará também a sua igreja. Ele é Senhor dos vivos e também dos mortos, porque todos se apresentarão diante dele. Jesus chama. A verdade é essa. Jesus está chamando você. Mas como esse aqui, todos estão arrumando uma desculpa. Todos estão arrumando desculpa. Todos. Não, pastor, hoje eu não posso não sei o que e tal, não é verdade? Mas se sua empresa te colocar para trabalhar 10 horas por dia, hoje dentro de sua casa, você tem tempo. Se a sua empresa te chama lá para você trabalhar sábado e domingo, você tem tempo. Eu estou falando disso porque eu trabalhei em empresas grandes, no mundo secular. Quantas vezes nós éramos chamados para reuniões, sábado sem dia de trabalho? Minha esposa, cursos, sábados e domingos. E nós tínhamos que ir, tínhamos que atender ali o nosso trabalho. E às vezes marcamos algo para Deus, para o reino de Deus. Nós trocamos um aniversário de um sobrinho por um culto. Não estou falando que é errado não, irmãos. Vai depois do culto. Primeiro busque a Deus, primeiro te fortaleça, primeiro tenha um encontro verdadeiro com Deus. Para você, depende da sua mentira para você ganhar um serviço, uma vaga de emprego. Depende de você flertar com o seu patrão, você que é mulher, para ter regalias. Não. Largue, como a palavra do Senhor diz, não ameis o mundo. Paulo dizendo, e nem naquilo que no mundo há. Nós temos que olhar para Cristo como o Senhor da nossa vida. Nós não podemos seguir Jesus de qualquer jeito. Falta de compromisso, irmãos. Falta de compromisso. Eu tenho orado muito, eu tenho orado para que a igreja de Cristo, principalmente o nosso ministério, possa ter compromisso quando nós voltarmos aos nossos cultos físicos. Porque eu tenho receio. Eu tenho receio da nossa igreja se tornar como o evangelho que pregado nos Estados Unidos, diluído, só cultos pela manhã de domingo. As obras sociais muitas vezes falam mais alto do que as obras espirituais. A carnalidade está tomando conta, as coisas materiais estão tomando conta. A Bíblia diz, meu irmão, que é importante a obra. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta a nossa fé. Mas mostra-nos, como Paulo diz, mostra a tua fé. Mostra a tua obra que eu mostrarei a minha fé. As coisas têm que andar juntas. Nós temos que fazer as coisas para Deus com a melhor categoria. Tudo que nós fizemos para Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Às vezes vai chamar você de crente fanático. Você pode estar pensando do outro lado aí, esse pastor é fanático. Não, eu não sou fanático não. Eu sou compromissado com a palavra de Deus. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sei de onde Ele me tirou. Como Ele me tirou. A forma que Ele me resgatou. As mazelas que eu andava neste mundo. E aparentemente eu era o cara. Eu era o cara. Mas Deus sabe de onde Ele me tirou. E eu sei. Então se preciso for para desagradar hipócritas, desagradar religiosos, para desagradar fariseus, eu quebrarei quantos vasos de alabastros forem necessários. Mas eu prefiro agradar o Senhor. Eu prefiro agradar o Senhor. Eu estou aqui pronto. Se Deus me recolher hoje, meus filhos vão continuar a obra, a minha esposa vai continuar a obra, e eu vou para os braços do Pai. Eu vou para os braços do Eterno, porque eu o tenho como Senhor da minha alma, Senhor da minha vida, Senhor da minha mente. O tempo inteiro, meu irmão, nós temos que lutar contra a nossa mente. O tempo todo nós temos que lutar contra os pensamentos pecaminosos que vêm na nossa vida. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então resiste. Resiste às tentações deste mundo. Você consegue. Resiste. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus não habita na mentira, Deus não habita na confusão, Deus habita na divisão, Deus não habita, meu irmão, nos frutos da carne, segundo Gálatas capítulo 5. Mas Deus, Ele quer chacoalhar a sua vida. Deus quer mover o seu espírito de maneira que o reconheça como Senhor. E não como você, ou como aquela figura, ou como o homem da mão furada, ou como o homem de branco. Não, Ele é Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor mova seu coração. Talvez você esteja falando aí agora: Pai, eu não consigo ser assim. Eu não tenho essa fé, eu tenho dúvidas de muitas coisas na minha vida. Peça a Deus. Você não tem fé? Peça a Deus que Ele te dá. Você não está pecando em falar isso com Deus. Você não está pecando em ter esses problemas. Isso não é pecado. Isso é só uma ausência na sua alma. Isso é só algumas perguntas que ainda você tem. E Deus pode responder todas elas. Fale com Ele. Em nome de Jesus.